Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs da Primeira Igreja Presbiteriana em Itaquaquecetuba. Hoje nós teremos o nosso estudo sobre os 10 mandamentos segundo o Catecismo Maior de Westminster. Hoje o que eu falo me refiro ao dia 25 de março de 2020, quarta-feira, e é o nosso primeiro estudo online. E por ser o primeiro, eu também digo que será um tanto mais curto, porque nós estamos ainda explorando esta ferramenta. E hoje nós vamos ter apenas esse limite de estudo, que são algumas perguntas apenas do catecismo. Iremos estudar 2 perguntas neste primeiro momento, a pergunta de número 100 e a pergunta de número 101. Então vamos ao conteúdo delas. Essas 2 perguntas abordam o prefácio dos 10 mandamentos. É importante notar que a pergunta de número 100, que você tem agora diante de você, trata de todos os 10 mandamentos. E aí vai dizer do que dos 10 mandamentos ela dará atenção. Então veja lá, pergunta número 100. Que pontos devemos considerar nos 10 mandamentos? Devemos considerar nos 10 mandamentos o prefácio, o conteúdo dos mesmos mandamentos e as divinas razões anexas a alguns deles para lhes dar maior força. Então nós iremos estudar uma das 3 partes, uma das 3 formas de se dividir a leitura dos 10 mandamentos. Veja, são 3 maneiras: o prefácio, o conteúdo e as razões anexas. Portanto, agora nós vamos iniciar acerca do prefácio. O que é o prefácio? Isso está registrado na pergunta 101. Qual é o prefácio dos 10 mandamentos? O prefácio dos 10 mandamentos é: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse texto você irá encontrar na sua íntegra em Êxodo capítulo 20, verso 1 e 2, esta redação do prefácio. Capítulo 20 de Êxodo é onde nós encontramos os 10 mandamentos. E o prefácio é apenas esse: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. São os versículos 1 e 2 de Êxodo, que está aqui recortado na resposta da pergunta de número 101. O que significa isso mesmo? Que bom que mesmo com essa situação do curso online, nosso irmão Cláudio aqui nos ajuda fazendo boas perguntas como essa. O que significa isso mesmo? O que significa esse prefácio? Então vamos a esta resposta. Na redação você irá encontrar essa explicação. Nestas palavras, Deus manifesta a sua soberania como Jeová, abre parênteses, Senhor, fecha parênteses, o eterno, imutável e todo-poderoso Deus, existindo em si e por si, cumprindo todas as suas palavras e obras, manifestando que é um Deus em pacto com todo o seu povo e com Israel antigo, que assim como tirou a estes da servidão do Egito, assim nos libertou do cativeiro espiritual, e que, portanto, é nosso dever aceitar a Ele só por nosso Deus e guardar todos os seus mandamentos. São bastante informações, mas existe uma forma de abordar isso de uma maneira mais didática para entendermos esta interpretação. Então vamos dividir a redação e aí vai ficar muito mais fácil. Bom, nós estamos aqui com o prefácio dos 10 mandamentos. É a redação do versículo 1 e 2 que já foi apresentada. Percebam que é possível dividir ela. Dividindo este versículo em 3 partes, nós vamos entender a redação da resposta de número 1. Então vamos lá. Eu sou o Senhor, a barra, teu Deus, a barrinha de novo, que te tirei da terra do Egito. Então essa forma de seccionar, de separar, irá nos ajudar a entender. Então vamos ficar com a primeira barra, daqui a pouco, mas só para você ver se você entendeu melhor. Então aqui estão as 3 formas que nós vamos dividir o entendimento do prefácio. Eu sou o Senhor, depois a expressão teu Deus,
depois a expressão que te tirei da terra do Egito, com adendo da casa da servidão. Vamos ver a primeira expressão, eu sou o Senhor. O texto do Catecismo Maior explica essa parte da seguinte forma: nestas palavras, Deus manifesta a sua soberania como Jeová, Senhor, o eterno, imutável e todo-poderoso Deus, existindo si e por si, cumprindo todas as suas palavras e obras. Veja que a redação desta resposta, ela se fundamenta muito na ontologia de Deus, o que na teologia sistemática irá chamar de teontologia, fala acerca do ser de Deus. Esta é a preocupação dessa primeira parte desse entendimento, eu sou o Senhor. Isso por causa dessa palavra que está em caixa alta que você está vendo na sua tela, Jeová. Por que ela está em caixa alta? Porque essa palavra, ela é uma tentativa de tradução do tetragrama Yahvé. O que você está vendo na sua tela é o tetragrama do nome de Deus. Ele não possui uma tradução consensual. Existem aí possibilidades como Yahvé ou Ievá. Isto ocorre porque os judeus tinham tanto receio de dizer o nome de Deus em vão, que acabaram suprimindo, todas as vezes em que liam, que estava esse nome no registro dos escritos no Antigo Testamento, eles, em vez de pronunciarem conforme o nome de fato diz para ser pronunciado, eles substituíam por Adonai, porque eles não queriam dizer de uma maneira impensada, ou tinham muitas restrições com o nome, e infelizmente acabou se perdendo a oralidade dele. Alguns estudiosos dizem que Yahvé ou Ievá, mas não há um consenso certo. O caso é que nas nossas traduções vem Senhor em caixa alta para demonstrar que é o tetragrama que você vê, que é o nome de Deus aí. E quando Deus se manifesta com esse nome, geralmente está relacionado a Ele como Criador, como Deus Todo-Poderoso, e é por isso que a primeira redação de explicação acerca do prefácio aborda dessa maneira. Vamos ver a segunda. Essa expressão, teu Deus, expressão com início do pronome possessivo, teu Deus, o texto do Catecismo Maior explica essa parte assim: manifestando que é um Deus em pacto e todo o seu povo e com o Israel, com todo o seu povo e com Israel. Ou seja, uma expressão pactual de Deus, teu Deus, O Senhor é o Criador e mantenedor de tudo e todos, e também é o nosso Deus pessoal. Por isso, o Catecismo Maior de Westminster traz o conceito do pacto, para lembrar que Deus não nos criou para vivermos num vácuo ou autônomos, mas em todo momento nós somos colocados dentro do pacto com o Senhor. Deus possui um povo e você é parte desse povo. Ele não está indiferente a isso. Isso é uma aplicação desse entendimento dessa segunda parte, ou seja, Deus é o Senhor, a primeira parte do prefácio, Yahvé, Todo-Poderoso, mas ao mesmo tempo Ele também é o teu Deus. É uma aplicação pessoal disso. E vamos para a terceira parte, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O texto do Catecismo Maior explica essa parte assim: que assim como tirou a estes da servidão do Egito, assim nos libertou do cativeiro espiritual e que, portanto, é nosso dever aceitar a Ele só por nosso Deus e guardar todos os seus mandamentos. Ou seja, o Senhor é nosso Deus, nós pertencemos a Ele por criação, isto é, toda a humanidade pertence a Deus, Deus tem um direito sobre toda a sua criação, mas nós cristãos temos algo a mais. E agora, como cristãos, nós também pertencemos a Deus por redenção em Jesus Cristo. Ele não apenas nos criou, e aqui eu falo dos cristãos, mas também nos redimiu. Ou seja, nós, quanto igreja de Jesus Cristo, nós pertencemos ao Senhor em duplo sentido, com ênfase. Nós somos dele por criação e também pertencemos a Ele por redenção. Raciocinando o que foi dito até agora, entendendo o prefácio dos 10 mandamentos que está aí no capítulo 20 em diante. Eu sou o Senhor, uma expressão que apresenta-se aí por detrás da palavra Senhor, que está em maiúsculo, o tetragrama, ou seja, que aponta para a ontologia de Deus, o ser criador de todas as coisas.
teodeus, ou seja, a pessoalidade de Deus. Ele não é apenas o Deus Criador, como se isso fosse pouco, mas ele também é o teu Deus pessoal, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e como a Confissão de Fé de Westminster tem às mãos o Novo Testamento, dá a interpretação neotestamentária deste versículo, ou seja, aplica-se à pessoa de Jesus Cristo, que ele também nos retirou da escravidão, não literal do Egito, mas da escravidão do pecado. Então essas são as 3 formas de entendermos o prefácio dos 10 mandamentos. Eu espero que você tenha gostado. Este é o começo, é um princípio de primeiro estudo. É bem possível que sejam mais longos os próximos, mas nesse momento nós estamos em fases de testes e experimentamos. Queremos deixar registrados a todos aqueles que contribuíram para que esse estudo pudesse ser feito. Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos vocês. Que o Senhor continue fortalecendo as vossas almas e os vossos corpos e os guardem. Amém.